A nossa abordagem de hoje é sobre o título do meu livro, meu primeiro livro, que é Psicografia, Casos Investigados. A gente vai falar um pouco de mediunidade, psicografia. Foi um trabalho onde eu tive contato com cerca de 23 médiuns no Brasil, que dão cartas psicografadas, e eu queria entender se aquelas cartas, se aquelas mensagens eram realmente oriundas de um ente querido desencarnado, se aquilo era fruto de fraude, se era fruto do inconsciente. E após 5 anos de trabalho, investigando, nós estudamos 40 casos, né? E resolvemos colocar no livro 5 casos. E a gente vai falar um pouco desse livro para vocês. Mas antes da gente falar de psicografia, é importante que a gente converse um pouco, fale um pouco sobre mediunidade, né? Porque a gente no movimento espírita, a gente acredita que foi o espiritismo quem criou essa possibilidade de contato entre o mundo espiritual e o mundo dos vivos. A gente acha que isso foi uma descoberta do espiritismo. Mas não é verdade. O espiritismo adotou como seu princípio, um dos seus princípios básicos, a comunicabilidade dos espíritos. Mas se voltarmos no passado, mais ou menos 3.200 anos antes de Jesus, às margens do rio Inde, na Índia, vamos ver a figura de Krishna, o expoente do hinduísmo. E lá nos livros sagrados do hinduísmo, como o Mahabharata, os Upanishads, vamos ver essa comunicação presente do começo ao fim. A idade de Krishna hoje seria mais ou menos 5.200 anos. Então vocês já imaginam, 5.200 anos atrás, já se pregava, já se falava dessa possibilidade de contato. Saímos do hinduísmo com Krishna, que é o seu expoente, e chegamos ali no budismo. Siddhartha Gautama Buda, 650 anos antes de Jesus, a gente vai encontrar a figura de Krishna também pregando essa comunicação. Que o budismo, minha gente, nada mais é do que uma pedagogização do hinduísmo. E eu não sabia que existia essa comunicação no budismo, eu achava até que nem existia. Mas participando em novembro de 2015 do 5º Simpósio Espírita do Japão, junto com o companheiro Haroldo Dutra Dias, lá nos levaram a um templo budista, e eu questionei um dos membros lá do movimento espírita japonês, um brasileiro amigo nosso, sobre essa comunicação. E ele disse, não, essa comunicação existe sim. Porque para o indivíduo se tornar o lama, que é o líder máximo do budismo, o último estágio para ele ser nomeado lama é a consulta aos oráculos. Eles fazem uma reunião e consultam os mortos para ver se a alma daquele indivíduo é a reencarnação do lama anterior. Então, quando é comprovada que aquele indivíduo é a reencarnação do lama, após a comunicação entre os vivos e os mortos, ele é nomeado lama. Então, dentro do budismo também existe a comunicação, né? E é uma doutrina que nasceu 650 anos antes de Jesus. E no Japão também temos outra filosofia de vida maravilhosa, que é a Seishonoye, que tem como expoente, tem como idealizador o grande Masaharu Taniguchi. E os livros sagrados da Seishonoye também você vê essa comunicação presente do começo ao fim. Então você vê que essa comunicação lá no Oriente, ela é uma coisa muito natural e sempre existiu desde a história dos povos antigos. Se sairmos do Oriente, chegarmos aqui no Ocidente, nas tribos indígenas, vamos ver em toda tribo a figura do pajé. O pajé, minha gente, nada mais era do que o médium da tribo, aquele que entrava em contato com a espiritualidade. Nos maias, nos astecas, todos os povos antigos existia o pajé, ou feiticeiro, que era o médium, que recebia as mensagens dos espíritos, mantinha contato com o mundo espiritual. Então não foi uma descoberta do patrimônio do espiritismo, né? Sempre existiu isso aí. Inclusive,
essa comunicação, ela está presente aqui no Ocidente, dentro do seio da nossa igreja, nossa religião maior, a nossa religião mãe, que é a Igreja Católica. Porque a maioria de nós viemos de lá, eu vim de lá, né? Grande parte das pessoas são oriundos do catolicismo. E quando a gente vai no Antigo Testamento, no Deuteronômio, a gente vê quando Moisés proibiu aquela consulta. Moisés proibiu a consulta aos mortos. Tem espírito acha que isso não é verdade. Não, mas é verdade, Moisés proibiu sim. Porque naquela época se estava mistificando muito. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos, encontrou o pessoal adorando bezerro de ouro. Então, Moisés tem que ser duro. Então, Moisés naquela época proibiu realmente. Né? Então, agora estamos diante de um fato. Né? Se Moisés proibiu, é porque se fazia. Eu não posso pôr uma placa aqui, no centro, dizendo que é proibido tomar banho de piscina, se aqui não tiver uma piscina. Se tem uma placa dizendo que é proibido tomar banho de piscina, é porque tem uma piscina. Não faz sentido se pôr uma placa é proibido tomar banho de piscina, se aqui não tiver uma piscina. Então, se Moisés proibiu, é porque se fazia. Então, estamos diante de um fato. A Bíblia afirma que os mortos podem se comunicar, porque foi proibido. Né? Mas Jesus, no Novo Testamento, veio e liberou essa comunicação. Quando ele materializou no Monte Tabor, Elias e Moisés, que vieram do mundo dos mortos, ficaram 2 semanas, foram construídas tendas para que eles ficassem lá. E foi Jesus quem disse: podereis fazer o que eu faço e muito mais. Mateus, no Evangelho, chama Jesus de Senhor dos Espíritos. Jesus expulsou pessoas que estavam obsidiadas, subjugadas, né? E o mistério do cristianismo é a vinda de Jesus do mundo dos mortos. Se Jesus não tivesse voltado ressurrecto do mundo dos mortos, após o 3º dia, o cristianismo teria morrido na cruz. Se vê a noite de Pentecostes, que é aquela noite que os apóstolos falaram as línguas de fogo, que até hoje as religiões não sabem explicar. Aquela noite foi uma noite de espíritos iluminados, entidades superiores que vieram ali, se aproximaram dos apóstolos. E o interessante é porque existe um teólogo alemão que dizia que Jesus não podia ter existido. Que se Jesus fosse filho de Deus e viesse à terra implantar seu reino, não iria escolher 12 apóstolos, analfabetos, boa parte deles, simples pescadores. Por que ele não iria escolher gente que pudesse influenciar? Já que ele era filho de Deus e veio plantar seu reino na terra. Mas faltou a ele a visão espírita. Porque Jesus, quando batia o olho, Jesus não olhava o intelecto. Jesus escolheu médiuns. Era a faculdade mediúnica que era necessária para que o Cristo pudesse utilizar os apóstolos para implantar o seu reino na terra, que era o reino de amor. E o curioso é que a mediunidade ela foi decisiva. Vocês vejam que até a noite de Pentecostes, os apóstolos eram meio que tímidos e acovardados. Pedro negou Jesus 3 vezes. Será ele que estava com o Galileu? Não, isso não foi eu não. Mas depois da noite de Pentecostes, que eles foram tocados pela mediunidade, Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, na hora de morrer, disse: não tenho a honra de morrer como mestre. Quero que me crucifiquem de ponta cabeça. Veja que fortaleza esse homem. Ele foi tocado pela mediunidade. Todos os apóstolos morreram de forma trágica, de forma violenta, decapitados, comida de leão. E eles iam cantando as glórias do Senhor. Porque eles foram realmente tocados. Então vocês vejam a mediunidade como foi importante. E o interessante é que a igreja quer negar, que pelo menos alguns padres querem negar, né, essa comunicação. O curioso é que há 12 anos atrás, um grande amigo meu, parapsicólogo, o maior pesquisador brasileiro, o maior pesquisador espírita brasileiro, o parapsicólogo baiano Clóvis Nunes, descobriu que a Igreja Católica tinha um museu guardado a 7 chaves, e que esse museu guardava registro de aparições e padres e freiras mortas em ambiente católico. Porque na época de Kardec, os espíritos também apareceram dentro do seio da Igreja Católica, dentro de mosteiros, igrejas, conventos. E na época o Papa designou 3 bispos que eles andaram toda a Europa colhendo provas dessas aparições. Houve um caso de uma freira morta que se comunicava, entrava em contato com a freira viva,
Só que a freira viva achava que era um sonho. E para ela ter certeza que não era um sonho, ela veio com a mão a fogo, e colocou aqui no avental dela, no hábito, e queimou, deixando a marca da mão na roupa. Isso tem uma peça guardada que eles trouxeram e colocaram no museu. Houve outro caso também de um padre que se comunicava com seu irmão, que também era padre. O irmão queria deixar a igreja, ele veio pedindo orações, que estava sofrendo no purgatório, e ele põe a mão na Bíblia e queima cerca de 9 páginas a fogo, perfura 9 páginas. Outro caso também de um padre que se comunicava com outro amigo padre, e ele, para ter certeza que também não era um sonho, ele colocou a mão em cima da mesa de madeira, deixando a marca a fogo junto com a cruz. Peças como essa, eles conseguiram catalogar 270 peças em toda a Europa, comprovando essa comunicação. E aí, naquela época, a Igreja Católica resolveu dar ênfase ao purgatório. Porque esses padres, minha gente, eles estavam voltando do além, pedindo orações. Pedindo orações. Então, se o camarada passou a vida toda no celibato como padre, se ele vem pedir orações, ele não está no céu. Estava no inferno. Mas o camarada passou a vida toda se dedicando a igreja, vai estar no inferno. Foi aí que a igreja resolveu dar ênfase ao purgatório. Porque ali no purgatório, ele vem pedir oração, a gente se junta aqui, faz uma oração, aí ele sobe. Então a igreja cria uma igreja chamada Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, que fica ao lado do Vaticano, próximo ao Vaticano em Roma. E dentro dessa igreja, no lado assim esquerdo, como está ali nosso amigo, ele tem uma porta, ali dentro eles criam um museu. Museu das Almas do Purgatório, onde todas essas peças estão guardadas. Esse parapsicólogo baiano, Clóvis Nunes, conseguiu entrar escondido com a câmera, que é um museu secreto, que a Igreja Católica guarda 7 chaves, e entrou nesse museu, filmou o museu todo, e colocou no Fantástico, há 12 anos atrás. Inclusive está até no YouTube. Se alguém acessar a internet, puser Museu das Almas do Purgatório, vai ver lá toda a matéria falando do museu. E isso teve maior confusão aqui no Brasil, com a igreja, tudo, porque não eram comunicações que a igreja trouxe para dentro do museu, não, foram comunicações entre padres e freiras mortas dentro do ambiente católico, comunicação dentro da igreja. E o fato, por que eu estou falando isso? Porque ano passado eu fui lançar esse livro, Psicografia Casos Investigados, fui lançar em Milão, na Itália. E quando nós estávamos em Milão, nós iríamos para Miami, lançar nos Estados Unidos. Foi quando houve aquele furacão, né, que todo mundo se lembra, ano passado, mas no mês de setembro. E o que aconteceu foi que cancelaram o nosso voo para Miami. Então eu estava com uma ex-namorada, estávamos em Milão e a companhia aérea nos mandou para Roma, para de Roma a gente voltar para o Brasil. Então o que aconteceu? Nós chegamos em Roma e lamentamos muito, porque a gente ia para Miami e não deu para ir. Só que minha ex-namorada era uma mulher muito católica, mas muito mesmo. E quando chegamos em Roma, ela disse, Guilherme, pelo menos eu vou poder, já que a gente não vai para Miami, pelo menos a gente está aqui em Roma, vou poder ir no Vaticano, vou querer ir na igreja tal, igreja qual. Disse, foi 5 igrejas lá de Santos, que eu não nem conhecia. E eu disse, eu vou querer ir na Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, a Igreja das Almas do Purgatório. Ela disse, mas que igreja é essa? Você não é espírita? Eu nunca vi você lá em Recife me levar para a igreja, eu ia sozinha. E agora você quer ir para a igreja? O que é que tem de tão interessante nessa igreja, Guilherme? Aí eu fiquei sem querer dizer, né? Se eu falasse, né, que tinha um museu e tal. Aí eu contei superficialmente o que aqui tinha e tal, então tudo bem, aí consegui convencê-la. Aí nós pegamos o metrô e fomos. Quando nós descemos, chegamos na frente da igreja, era um sábado, no outro dia, o domingo, ia ser o aniversário do centenário de reabertura da igreja. Veja que coincidência. Porque essa igreja, no final do século XIX, ela pegou fogo, houve um incêndio, e no altar tinha uma pedra de mármore enorme, e aquela pedra de mármore começou a liberar um fogo vindo dela mesmo, que eles tentaram apagar com água, não conseguiram. Depois de muito tempo, o fogo apagou. Quando o fogo apagou, apareceu a figura de um ser em tormentos, segundo os relatos da igreja. Um rosto em prantos. E a igreja
construiu uma espécie de um armário e pôs em frente ao rosto, lá no mármore, né, feito uma Madonna, assim. E a gente estava lá um dia antes, quer dizer, foi muita coincidência. Aí eu olhei lá que iam ter 2 missas, uma de 9 às 10 e outra de 10 às 11. Aí eu disse, olha que maravilha, 2 missas, uma de 9 às 10 e outra de 10 às 11. Então amanhã, 8h30, a gente chega, porque aí a gente assiste as 2 missas. Ela olhou para mim, as 2 missas? Você lá em Recife não assistia nenhuma. Me conte a verdade, Guilherme, o que é que tem nessa igreja que você não quer me contar? Aí eu tive que contar, né? Eu não ia mentir para minha ex-namorada, que não seria um namorado muito ruim, né? Aí eu contei para ela, mas de forma bem leve, né? Ela ser muito católica. Eu falei que era um museu sagrado, um museu secreto, fechado a 7 chaves, que não dava para entrar. Aí ela disse, olha, mas se é um museu secreto, que a igreja guarda 7 chaves, você entrar nesse museu é pecado, Guilherme. Eu disse, não, mas se a igreja criou um museu, é para que as pessoas vejam, né? Ninguém faz um museu para ficar fechado, então não faz sentido isso. Então tentei criar alguma argumentação, até que eu acho que eu convenci. No outro dia, 15 para as 9, nós estávamos na frente da igreja do Sagrado Coração, no Sufrágio. Uma igreja enorme, estilo gótico. E eu queria comprar um chiclete, eu disse, fica aqui que eu vou comprar um chiclete. Ela disse, para que você quer chiclete? Não, porque faz parte do plano. Isso aqui é plano, isso é um plano para filmar a igreja. Aí fui, comprei o chiclete, voltei, pus no bolso. E nós sentamos no final da igreja. O padre começou a missa toda lá, italiana, obviamente. Só que eu notei que o padre, a cada 10 minutos, ele parava a missa e dizia, eu tenho que ir ao banheiro. Ele saía e ia ao banheiro e voltava. Então eu não sei se era uma continência urinária, se era um problema na próstata, eu não sei o que era. O que eu sei é que eu vi naquela situação uma possibilidade de filmar o museu secreto, que ficava numa porta assim. Terminou a primeira missa, quando começou a segunda, nós estávamos sentados aqui na frente. Quando o padre saiu a primeira vez, eu disse, é agora. Aí eu fui lá, quando eu pus a mão na maçaneta, que eu virei, estava aberta. Eu digo, é agora. Aí entrei. Quando eu entrei, que eu vi, eu estava diante do museu com todas as peças na parede. Nada como um pau de selfie comprado no camelô. Eu puxei meu pau de selfie e comecei a tirar foto de tudo no museu. Tirei as fotos que eu queria. E eu ia para a porta, olhava, para ver se o padre estava vindo. Não, aí voltava, continuava batendo. E voltava, ia lá, olhava, o coração batendo. Eu me senti no filme, uma mistura de filme de Indiana Jones com Harry Potter. Eu estava lá, filmando tudo. E aí o coração batendo, eu voltei, eu sentei na cadeira. Disse, e aí, conseguiu? Disse, tudo. Tirei umas 200 fotos. Ah, que maravilha. Então agora nós já podemos ir embora. Eu disse, embora? E o ser em tormentos que está ali no quadro, na frente? Mas, Guilherme, como é que você vai tirar foto se está ali, o padre está aqui na frente, o negócio está escondido ali atrás do armário? Disse, tenha calma que eu já tenho o plano B. Ela disse, o plano B, o que é que você vai fazer? Disse, quando acabar a missa, nós vamos se levantar e você vai conversar com o padre. E vai levar o padre assim lá para do lado direito. Disse, mas eu não falo italiano, Guilherme. Disse, ele também não deve falar português. Então isso vai ser ótimo. Isso vai ser ótimo, você vai tirar a atenção do padre para eu poder entrar lá. E aí, quando acabou a missa, ela já não estava com a cara muito boa. Mas ela tinha que ir, namorado, tem que ter cumplicidade, né? Que relação é essa, sem cumplicidade? Aí ela levantou, terminou a missa, ela foi lá. Eu disse, vai, ela foi. E ela foi olhando para trás e olhando, eu cheguei ali, abri a Madonna. Quando eu abri a Madonna que eu vi, estava lá o ser em tormentos, o rosto em prantos. E eu, obviamente, o pau de selfie já estava pronto, e comecei a tirar as fotos. E eu olhando, quando eu vi ela virando assim com o pé, só que eu olhava para lá, só vi os dois assim, ó. Porque ela não falava italiano, nem ele falava português, então ficou os dois com mímica, né? Então ela conseguiu realmente atrair a atenção do padre. E aí eu fechei, quando eu fui, na hora que eu fui fechar, e seu chiclete já estava na boca, na hora que eu fui fechar a Madonna abria. Quando eu fechava, a Madonna abria. Eu tirei o chiclete, coloquei ali e fechei. Porque eu já sabia que isso acontecia, que quando o Clóvis foi abrir também, ele abria com a chave voltava e ele pôs uma fita lá durex para poder segurar. E eu pus um chiclete. O lado ruim da história
é que depois que eu divulguei isso, logo quando nós chegamos no Brasil, ele pode dar pause lá. Esse não vai agora não. Aí, logo quando nós chegamos no Brasil, eu recebi um WhatsApp da minha namorada, dizendo que nós éramos muito diferentes, e ela acabou o namoro. Ela acabou pelo WhatsApp, ela não teve nem... Podia ter sido pelo menos pessoalmente, né? Mas ela, né, era muito católica, ela achou que isso foi de alguma forma uma invasão à fé dela, né? Mas se a Igreja Católica criou um museu para que todo mundo soubesse da existência do purgatório, da comunicação, a gente tem que divulgar, não é verdade? Então eu acho que eu fiz uma boa ação. Mas enfim, mas essa comunicação ela está presente em todas as paragens religiosas de todos os povos, né? E na Igreja Católica ela sempre esteve presente. Você vê Joana d'Arc, o maior mistério da Igreja Católica, o maior fenômeno da história é Joana d'Arc, que ouvia as vozes de Santa Catarina e de São Felipe. Ela, jovem adolescente, ela ouvia que tinha um animal na floresta com a perna presa, ela ia lá e soltava. Quando ela fez 17 para 18 anos, ela ouviu uma voz que dizia: você vai salvar a França do domínio inglês. Porque a França já estava sitiada pela Inglaterra, fazia mais de 100 anos. E existia uma mística de que quando a espada de Santa Catarina de Siena, que estava desaparecida há quase 200 anos, fosse encontrada, a França seria liberta do domínio inglês. Ela foi a pé, próximo ao túmulo de Santa Catarina, encontrou a espada que estava desaparecida há quase 200 anos, tudo orientado pelas vozes. E ela, com um exército pequeno, recebia todas as instruções de batalha, conseguiu ganhar as guerras e trazer de volta a coroa para a França, que já estava com a Inglaterra há quase 200 anos. Tudo orientado pelas vozes dos mortos. E ela dizia: minhas vozes vêm de Deus. Ela falava isso. Só que Joana d'Arc tinha 3 inimigos. O primeiro inimigo de Joana d'Arc era a coroa inglesa, porque é uma mulher que foi lá e trouxe de volta a coroa. Humilhação para a Inglaterra. Perder a guerra para uma mulher, naquela época, né? O segundo inimigo de Joana d'Arc era a própria coroa francesa, porque as pessoas chegavam para o rei e diziam: o senhor é um rei, mas a rainha é ela. Ela foi quem trouxe de volta a coroa. E o terceiro inimigo de Joana d'Arc era a Igreja Católica. Porque ela dizia: minhas vozes vêm de Deus. E a figura do Papa até hoje é o vigário general de Deus em terra. É o vigário geral de Deus na terra. É o representante de Deus na terra. É uma autoridade tremenda. E aí, se chegava no ouvido do Papa o seguinte discurso: olha, tem uma mulher camponesa, analfabeta, pagã, e ouve voz de Deus. E o senhor, que é o representante de Deus na terra, não está sabendo de nada? Então aquilo gerou um discurso muito desagradável, e que Joana d'Arc foi forçada a negar que as vozes dela vinham de Deus. Eu não posso negar, porque minhas vozes vêm de Deus. Ela foi presa, torturada, para negar. Ela disse: eu não posso negar, porque minhas vozes vêm de Deus. Ela foi para a Inquisição. Dizem os biógrafos, quando se queimava alguém na Inquisição era motivo de algazarra. Nesse dia foi um silêncio geral. E quando o fogo subiu, ela gritou: um crucifixo para beijar. Tinham 3 bispos ao lado dela, nenhum tirou o crucifixo para dar. Um transeunte que passando pegou 2 gravetos, fez um crucifixo, veio por trás da fogueira e pôs aqui nela. E quando o fogo subiu, se escutou um grito que dizia: minhas vozes vêm de Deus. O bispo Chinô, que assinou a sentença, disse uma frase que deixou ele para a história: acho que matamos uma santa. 500 anos depois, a Igreja Católica reconheceu que estava errada e canonizou Joana d'Arc. Porque não é interessante para as religiões afirmarem que os mortos podem se comunicar. Porque em algum ponto da história, isso pode atrapalhar o processo de dominação das massas. Quanto mais as massas ignorarem os fenômenos, melhor. Porque para o pastor existir, tem que ter o rebanho. Se o rebanho se esclarecer, acaba a figura do pastor. Então não é interessante. Você vê dentro do ser da Igreja Católica essa comunicação. Mas quem deu a dignidade à mediunidade foi Allan Kardec. Até Kardec, minha gente, o médium, ele não tinha escolha. Ou era bruxo, ou era louco. Kardec foi quem deu a mediunidade, o título de uma faculdade psicobiofísica que a natureza otorgou ao cérebro humano, desde que o cérebro humano existe. E hoje, 31 de abril, comemoramos 149 anos da morte de Allan Kardec, exatamente hoje.
E até Kardec a gente estava aí sem saber o que era mediunidade. Ele que nos trouxe a codificação. E eu entrei no espiritismo pela curiosidade, não entrei pela dor. A grande maioria entrou pela dor, né? Eu fui pela dor. Só falta dizer que foi o obsessor que levou ele para a casa espírita. Não foi meu caso, fui pela pesquisa, pela curiosidade. Até meus 15 anos era meio que ateu, meio que cético. E estudando espiritismo foi que eu me convenci da realidade espiritual. E depois de estudar muito Kardec, comecei a me interessar pela psicografia. Porque eu tinha visto um médium dar uma carta de psicografia a uma pessoa conhecida. E eu quis entender como é que ele funcionava. E eu estou nisso já há 5 anos pesquisando, querendo entender. E após investigar mais de uma dezena de médiuns no Brasil, a gente chegou a uma conclusão. Foram 40 casos, selecionamos 5 para pôr no livro. O primeiro caso é o caso da garotinha Carol, filha de um casal de curitibanos que mora em Dallas, no Texas, que ela tinha 2 filhos, e era a Carol com 1 ano e meio e um filho mais velho, 2 anos e pouco. E ela amanheceu com com uma dor aqui no pescoço, a mãe levou no médico, descobriu que ela estava com um tumor aqui, quando foram ver, era um tumor maligno, era um câncer, e ela viveu só poucas semanas e desencarnou. Essa mãe entrou em depressão, ficou muito mal. Ela construiu na casa dela um cantinho assim, onde ela colocava a porta-retrato da filha e algumas flores. Na casa dela tem um jardim com uma planta muito bonita, ela tirava uma flor todo dia e colocava a florzinha deitada em frente ao porta-retrato. E o tempo passou, ela fazia isso, era como um ritual, praticamente todo ano, todo dia. 1 ano após a morte da filha, ela resolve vir visitar os familiares em Curitiba. O marido deixa ela no aeroporto. Na hora que ela foi entrar no carro para ir ao aeroporto, ela lembrou que não tinha posto a florzinha lá. Ela pediu para o marido parar, ele parou, ela foi lá, tirou a florzinha, entrou na casa, pôs a florzinha deitada, voltou para o carro e veio, e o marido a levou no aeroporto. E chegou em Curitiba, veio, depois de uma semana, uma amiga a convidou para participar da sessão de psicografia do médium Orlando Noronha. E aí ela foi. Quando chegou lá, foram 10 cartas. Uma das cartas foi a da garotinha Carol, da filha dela. E na carta a garotinha Carol relata informações muito íntimas de mãe e filha, como na hora que a mãe entrava no carro, toda vez que olhava no retrovisor, e atrás só via uma cadeirinha. Faltava a cadeirinha da Carol, ela caía no choro no carro. Ela narra isso na carta. E no final, para a mãe ter certeza que era ela desenha aquele porta-retrato e põe aquela florzinha deitada que ninguém sabia. Simplesmente incrível. Eu trouxe uma entrevista dela para passar para vocês. Uma foto do porta-retrato. Não tinha impossível o médium olhar daquilo, impossível. E eu investiguei tudo, olhei tudo, inclusive Facebook. Porque eu descobri aí que tem uns 3 ou 4 indivíduos aqui no Brasil, passando por médiuns, coletando informações das redes sociais e pondo nas cartas. Acreditem se quiser. Médiuns com quase 80 mil seguidores nas redes sociais. E é importante que a gente diga isso. É importante. Como dizia o próprio Emmanuel, é na omissão dos bons que os maus prosperam. O mundo não é tão ruim quanto parece. É que o mal tem a ousadia para fazer o mal, enquanto o bom é tímido e acovardado. E a gente vê muita coisa dentro do movimento espírita, às vezes a gente quer falar e não pode. Mas tem que falar. Nós precisamos alertar as pessoas. Que as pessoas vão lá enlutadas, acreditando em qualquer coisa, aí vem lá um médium, vem com uma carta dando número de CPF, número de telefone celular. Minha gente, Chico Xavier foi nossa maior antena. E Chico nunca deu isso. Médios que dão carta sem fazer qualquer entrevista, a pessoa chega do nada, quando vê, vai estar lá a carta. O médium vem dar 15 cartas, 10 as pessoas estão presentes, 5 a mãe está em casa vendo a novela. Aí chega a carta para ela aqui. Quer dizer, tudo coleta da internet, tudo fraude. Que dor. A gente tem que vir aqui, um local de amor, mas a gente tem que passar essa mensagem para vocês como um alerta. É meu dever como pesquisador. E se vocês forem ler o capítulo do Livro dos Médiuns, a orientação que Kardec dá aos espíritas em relação aos médiuns que fraudam, vocês vão ver o que a Kardec manda dizer.
Está lá, pergunta 313, Livro dos Médios. É dever de todo espírita, espiritualista, que encontre aquele médium pego com a boca na botija, a boca na botija, desmascará-lo, difamá-lo e ser proscrito de todo o movimento espírita. É dever, está lá Kardec orientando. E as pessoas esquecem essa passagem de Kardec. Preferem pôr a sujeira embaixo da... Não diga isso não. Pôr a sujeira embaixo do tapete. Absurdo. Enquanto eles estão enganando aí. Então, o que acontece? Então, no caso, o primeiro caso da garotinha Carol, foi um caso que não tinha explicação. Ou você acredita, porque eu olhei tudo em rede social. Não tem nada. O segundo caso é da Maria Laura, uma garotinha de 2 anos e meio, que morava em Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, terra do Chico, e ela vai passar as férias com os pais no sul da Bahia, o verão, e lá ela contrai a dengue hemorrágica e morrem. E a mãe também ficou muito mal, e ela recebe a carta da mãe com riqueza de detalhes também, que vocês vão ver aí. O terceiro caso é daqui, de Itapecerica da Serra, da Ani, que teve sua filha estuprada, assassinada e esquartejada. Foi um crime trágico. E ela dizia, eu só vou descansar, Guilherme, no dia que eu ver a história da minha filha contada. E eu, como tinha 40 casos, tinha que colocar 5 no livro, eu estava escolhendo ainda. Mas o caso dela foi um caso de tanta comoção que eu resolvi pôr no meu livro. E ela agradecia, dizia, muito obrigado. Quando esse livro for publicado, eu descanso. Enquanto eu não ver esse livro na rua, eu não vou descansar. E aí começamos a fazer o livro e tal, e quando terminamos, eu fiquei de prometer ela de enviar 10 exemplares para ela, quando o livro ficasse pronto. Só que aí o livro ficou pronto numa sexta-feira, e no sábado de manhã eu tinha um voo para Nova York, onde nós fizemos o lançamento do livro lá. E não deu tempo de pôr no correio. Aí eu liguei para ela e disse, olha, infelizmente a gráfica só entregou o livro agora, eu só vou poder te enviar quando voltar da viagem, semana que vem. Eu te mando os 10 livros. Ela disse, não tem problema não. Disse, me espere que você não vai morrer, você aguarda aí. Aí fui para lá, lancei o livro. Quando eu voltei, peguei os 10 livros, fui nos Correios. Quando cheguei lá, o rapaz do Correio disse, você vai mandar de Sedex ou normal? Eu disse, quanto é o Sedex? Ele, 250. Cara, não é normal, 40, você não vai no normal mesmo. Aí, pois não. Quanto tempo demora? 7 dias. No 6º dia, eu recebo um telefonema do médium Rogério Leite, dizendo que a Eni teve um infarto fulminante e desencarnou. Um dia antes de receber o livro, ela desencarnou e não viu o livro. Eu fiquei tão mal, peso na consciência. Mas ao mesmo tempo eu entendi, quando ela dizia que só ia descansar quando a história da filha dela fosse contada. Ela esperou eu lançar o livro para desencarnar. Mas eu sei onde ela está, com certeza ela já leu o livro, já viu. Deve estar muito feliz, porque era isso que ela queria. Oi, meu nome é Elisângela, eu sou a mãe da Carol. Eu conto toda a minha história no livro do Guilherme, desde o início da doença da minha filha até o momento que eu encontro o Orlando, que é um médium que psicografou a cartinha da minha filha, né? E no livro eu coloquei a foto, o desenho que a minha filha fez para mim, que me levou a acreditar que realmente era ela que estava ali naquele momento escrevendo para mim, né? Que é o seguinte, tipo, aqui atrás de mim eu tenho o espaço que é dela, né? Então eu tenho a foto, eu sempre coloco flores aqui para ela e tem a florzinha deitada no porta-retrato dela. E na psicografia eu recebi o desenhinho dela, né? E que eu achei assim, tinha tudo era tudo para ser ela mesmo, porque ninguém sabia, né, que eu tinha esse espaço dela aqui, que eu colocava a florzinha deitada dela, né? E eu recebi esse desenho, que eu vou mostrar para vocês. Tem no livro, que é a foto dela com a florzinha deitada, né? Então, assim, ali eu tive certeza que era minha filha que estava ali,
E a partir daí eu comecei a ter certeza que ela estava bem, que ela vivia, e isso me ajudou muito, né? Então hoje eu acredito nisso, eu acredito que hoje ela não tem dor, ela vive, ela tá bem, ela tá sempre do meu lado, e eu acredito nisso. Bom, no livro tem toda a história, eu espero que ajude as pessoas que estão passando por isso ou já passaram por isso, e espero que as pessoas possam tentar conseguir caminhar com a certeza de que nossos filhos vivem, né? E é isso, espero que vocês possam ler o livro do Guilherme. Obrigada. Olá, eu sou Cíntia, mãe da Maria Laura. Eu venho aqui dar meu depoimento sobre a psicografia, porque eu me sinto muito privilegiada por tão pouco tempo de desencarno da Maria Laura. Eu recebi uma mensagem dela. Eu fiquei sabendo que o médium ia vir em Pedro Leopoldo, na casa espírita de Chico Xavier, e diante daquela dor que estava dilacerando o coração, tudo que eu mais queria era receber uma mensagem da minha filha. E eu fui para a casa espírita no dia que o médium iria vir e preenchi a ficha conforme todas as pessoas que estavam lá preencheram também. Não conhecia o Orlando, nunca tinha conversado com ele, e na ficha a gente colocava somente o nome do desencarnado que a gente queria receber a mensagem, a data de nascimento, a data do falecimento e o grau de parentesco. E depois ele recolhia todas as fichas, ele veio para o salão para psicografar na frente de todas as pessoas. E ele recebeu 5 mensagens nesta noite. E a quinta, a última, foi a da Maria Laura. E eu conversei, fiz uma prece antes, pedindo a Maria Laura que se ela viesse trazer essa mensagem para mim, que ela trouxesse com uma delicadeza de detalhes que somente eu soubesse, para que pudesse confortar meu coração e me aliviar. E assim ela fez. Ele começa a ler a psicografia citando uma chave, que é a chave que ele fala que somente a mãe sabia, poderia explicar sobre a chave. É uma chave que era dela, que ela falava que era do carro dela, de brinquedo. E depois ele cita um potinho vermelho, ele cita o jardim da frente da minha casa, a árvorezinha que ela tinha muito carinho por essa árvore. E veio com uma delicadeza de detalhes que somente eu sabia. E assim pude confortar muito meu coração, me acalentou, e eu saí dali aliviada, pois eu consegui crer na imortalidade da alma. E o que eu digo é que a gente não pode perder nunca a fé em Deus, pois é tudo no tempo de Deus. A misericórdia de Deus continuou se estendendo sobre minha vida, porque hoje eu estou grávida de 3 meses, é uma bênção divina de Deus, um milagre em minha vida. E tudo o que eu mais quero é que minha filha continue evoluindo, é um espírito de muita luz, continue a crescendo, a trabalhando aonde ela estiver, no plano que ela estiver, que ela seja muito feliz e que um dia todas nós vamos estar juntas com minha mãe, que já está lá, que eu tenho certeza que está tomando conta dela. E a dor não parte mais do meu coração. Então a psicografia trouxe um conforto, um alento para o meu coração, para minha alma. Ribeiro de Souza, Eni, aqui de Itapecerica da Serra, onde ocorreu o crime com a Gislaine Aparecida Gonçalves, no dia 8/6/2009. E até então eu nunca tinha ouvido falar em psicografia. E fui convidada por uma amiga para ir até uma pessoa em Lorena que fazia psicografia. Chegando lá, dei o nome, a data de nascimento, data de falecimento e o meu nome. E para minha surpresa, veio uma carta com muitos detalhes, com os nomes dos irmãos, nome de amigos, detalhe familiar, sobre a doença que o pai dela tinha, que o pai dela também já partiu, tem 7 meses, não se encontra mais entre a gente, está junto dela. As cartas ricas em detalhe, mas a primeira foi muito rica em nomes, detalhes, fato,
coisas íntimas de mãe e filha, de família, e isso me fez levantar, isso me fez acreditar que apenas só tiraram o corpo da minha filha, mas que a minha filha permanece em uma outra vida melhor que essa. O consolo que a gente encontra é impressionante. As pessoas que recebem essas cartas e que voltam a viver. Eu conheço pessoas que cometeram suicídio 3 vezes, que após a carta realmente voltaram a viver. Então esse trabalho foi um trabalho muito difícil, porque a gente teve que lidar com a dor dessas pessoas, conviver com a dor dessas pessoas. Então cada trabalho desse, cada história dessa, a gente mergulhava com a pessoa, né? E não é fácil. Interessante que eu fiz uma palestra recentemente com a Célia Diniz, que é a presidente do Centro de Pedro Leopoldo, Luiz Gonzaga, o centro fundado por Chico Xavier, que ela conviveu intimamente com Chico. E na minha palestra eu dizendo que a maior dor que o ser humano pode sentir é a dor da perda de um filho. Era o que eu dizia na palestra. Quando terminou a palestra, ela foi fazer a palestra dela e disse: Guilherme, eu discordo de você. Existe uma dor maior do que essa. Eu disse: agora eu quero ver. Qual é a dor que pode ser maior do que essa? E ela perdeu 2 filhos, né? Ela perdeu 2 filhos. Ela disse: eu estava falando exatamente isso, Guilherme, como você. Eu pensava exatamente como você. Foi quando eu encontrei uma mãe que me procurou e disse: a minha dor é maior do que a sua. Aí ela disse que isso agora eu quero ver. Como é que ela pode dizer que a dor dela é maior que a minha? Disse, porque minha filha, Célia, saiu de casa e nunca mais voltou. Eu não sei se minha filha está viva, eu não sei se minha filha está morta, eu não sei se minha filha está nas drogas, se está roubando, se está assaltando, se está sem memória, se está numa cama de hospital, se morreu, se está no céu, se está no inferno, se está no umbral. Eu não sei de nada da minha filha. Eu vou dormir sem saber se a porta vai tocar, se minha filha vai entrar ou não. Eu não sei onde está minha filha. Agora, você sabe onde a sua filha está. Eu não sei onde está minha filha. E aquilo ali mexeu com ela. E depois que ela falou aquilo, eu também comecei a concordar com ela. Diga que coisa louca, não é? Você tem uma dor maior do que a dor de perder um filho. Mas esse é o consolo que o Espiritismo traz. João 14,16, quando Jesus fala: eu não vos deixarei órfão. Vos mandarei o Espírito de verdade, que repetirá a coisa que já vos disse, revelará a coisa que não podereis suportar, ficará convosco para sempre e será o vosso Consolador. Esse Consolador que Jesus prometeu é o Espiritismo, que só consola porque esclarece. Não deixa o indivíduo apenas com a crença, põe o conhecimento na frente da crença. Nossa fé não é fogo de palha. Essas abordagens de pesquisas, elas são muito importantes dentro do movimento espírita, porque isso é que faz o Espiritismo ser diferente das religiões. Porque todas as religiões nos obrigam a crer. No Espiritismo, não. No Espiritismo a gente aprende, entende, para depois acreditar. A gente põe o conhecimento na frente da crença. Eu costumo dizer que espírita não é apenas homem de fé. Espírita é homem de convicção. Quem tem fé acredita, quem tem convicção sabe. Fé é sinônimo de esperança. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu tenho esperança que eu vou conseguir. O que é mais forte? Eu chegar para vocês e eu dizer: eu tenho fé que eu sou imortal? Ou eu dizer: eu tenho certeza que eu sou imortal? Certeza, né? Certeza é muito mais forte. E o espírito é homem de convicção. Então você veja que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no primeiro capítulo, a aliança da ciência com a religião. E lá dentro está escrito no Evangelho: o Espiritismo vê na descoberta científica a revelação das leis de Deus. O Espiritismo é uma doutrina filosófica com fundamentação científica e consequências éticas morais. As consequências éticas morais no Espiritismo são as consequências religiosas. É o porto de chegada. É para onde tudo vai. Vai um dia, não é a base é a ciência. O Espiritismo é uma doutrina que tem como base a ciência. Essa é a diferença. E às vezes a gente esquece de abordar esses temas dentro da casa espírita.
É importante que a gente aborde a ciência, porque isso é que faz a gente ser diferente. Senão o espiritismo vai se tornar mais uma religião. E Kardec não trouxe o espiritismo para ser uma religião. Kardec trouxe um conhecimento novo para a humanidade. O centro espírita, minha gente, não é igreja. O centro espírita é escola. O centro espírita, ele veio trazer ensinamentos para que a gente se torne mais feliz. O espiritismo mandou ter uma tecnologia de conhecimento que veio à Terra para tornar o homem mais feliz. Essa é a diferença do espiritismo para as religiões. Para finalizar minha palestra, eu vou contar um caso, porque a gente que vem fazendo palestras no Brasil todo e fora do Brasil, a gente encontra muita gente com dor. E nessas palestras sobre psicografia, teve um caso de uma senhora muito católica, que já me conhecia, ela era muito católica, e ela no dia do aniversário de 15 anos da filha dela, ela tinha uma filha, ela mãe solteira com uma filha única de 15 anos. Era o dia do aniversário da filha, a mãe saiu para fazer as compras, comprar o bolo, comprar tudo para a festa de 15 anos. Quando chegou em casa, encontrou a filha morta, eletrocutada. Essa mãe desesperou, e a gente não sabia o que dizer numa situação dessa. E uns 15, 20 dias depois ela me procurou. Disse: Guilherme, por que isso aconteceu? Porque a gente espírita acha que tem resposta para tudo, né? E eu não sabia o que dizer. Você vai dizer o que numa situação dessa? O que é que eu poderia dizer que iria consolar essa mãe? Nada. O que eu falasse ali não iria consolar. Eu vi que eu não sabia de nada. Aí eu me lembrei que ela era muito católica. E a única coisa que eu me lembrei foi isso. Eu disse: olhe, você é muito católica. Lembre-se que Maria também teve seu filho morto injustamente. Quando chegar em casa, ore Maria, tenha uma conversa de mãe para mãe com Maria, abra seu coração, converse com Maria, fale da sua dor. Foi só o que eu lembrei de dizer. Converse Maria, e fui embora. Uns 20 dias depois, essa mulher me procura. E disse: Guilherme, você mandou eu orar Maria, eu tenho uma conversa de mãe para mãe, uma conversa franca com Maria, eu fiz isso. Eu falei da minha dor, e fui dormir. Nessa mesma noite, Guilherme, eu estava deitada, dormindo já. Após orar Maria, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu vi a minha filha deitada numa cama, eu sentada de joelhos, segurando nas pernas dela, dizendo, ela já aparentava tá mais velha, uns 20 e poucos anos, e eu segurava na perna dela e dizia: Senhor, leve minha filha, que eu não aguento vê-la mais sofrendo com esse câncer ósseo. Eu entendi, Guilherme, o que Maria quis me dizer. Minha filha foi na frente para não ter que passar aquela dor tamanha que eu vi minha filha sentir. Eu entendi, Guilherme, o que Maria quis me dizer. Vamos acreditar, minha gente, a espiritualidade que é o nosso bem. Eu trouxe alguns livros, poucas unidades, mas estão lá fora, lá embaixo, quem quiser, a gente está aqui. Alguém que tiver assim um ente querido, algum parente, algum amigo que perdeu um ente querido, esse livro traz muito consolo. Ou até mesmo aquele amigo cético que não acredita em nada. Você pode mandar isso aqui, mandar esse livro, é um belo presente. Queria agradecer a oportunidade, espero voltar em breve. Muita paz a todos.